cabeça pra baixo. Vem pra cá. Ok, boa noite. Oi? Falta 4 minutos para as 8. Já está no ar, né? Desculpa. Boa noite, já estamos no ar, né? Desculpa aí. Gente, nós estamos aqui nesta noite, 9 de julho, já bem próximo das 20 horas, para fazer esta live para vocês. O nosso objetivo aqui, o nosso tema geral é orando pela nação. Essa nação gigantesca que é o nosso Brasil. Lá na frente a gente vai pôr no plural, vamos orar pelas nações. Mas dado a necessidade tão grande hoje do nosso país, a gente começa orando pela nação. E hoje, sobretudo, o nosso tema, nossa divisa é sararei a sua terra. Está conosco aqui, além da Sandrinha, nosso técnico Lienay, está atrás das câmeras, está conosco o pastor e missionário David. É um amigo, um irmão querido, que a gente já caminha há muitos anos. Ele ficou uns tempos trabalhando em outros campos, cerca de 8 anos, estivemos um tanto longe, e retornou a trabalhar conosco. Um amigo do meu coração. É quase que um filho. Amém. Mesma idade do Estamos sem áudio. Israel, mesma idade do meu filho. O David é um jovem, ele é casado com a Poliana, eles têm 2 filhos, o Davian e o Lucas. O Davian nasceu, o casal era muito jovem ainda, e eles passaram um perrengue danado, né, David? Uma criança. Estamos sem áudio. Eram 2 meninos e tinha uma criança para cuidar. Mas superaram, passaram esses momentos e hoje, com a família consolidada, ele também é um missionário plantador de igreja e está trabalhando aqui, quem conhece Goiânia, na região do Parque Macambira, na cabeceira do Parque Macambira. A Igreja Batista no Parque, o pastor Batista, e ele vai estar falando, interagindo conosco aqui, tá bom? Pois bem, nós vamos fazer a leitura de um texto para nós prosseguirmos esse momento com vocês. Obrigado a todos que estão conosco ao vivo e os que nos ouvirão posteriormente. Fica aqui o nosso abraço. Se você quiser interagir, se tiver um motivo de oração, quiser compartilhar conosco o nosso chat, em oportunidade nós estaremos respondendo vocês, tá bom? Deus abençoe. O texto já bastante conhecido, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, grava pelo menos essa parte do texto, sararei a sua terra. Pediria ao missionário David que orasse sobre esse tema, colocando as pessoas que estão conosco
na presença de Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu, primeiramente, de estarmos vivos, de termos sobrevivido diante da situação mundial. Nós estamos aqui louvando, adorando o seu nome. Pai, estamos aqui fazendo, Senhor, ó Pai, com que a tua palavra chegue, Senhor, às pessoas, fazendo, Senhor, que o seu nome venha ser glorificado. Amém. Deus abençoe os lares, abençoe as nossas vidas, abençoe os nossos corações, perdoa os nossos pecados, sara a nossa terra, Senhor. Esse é o nosso clamor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Antes da Sandrinha cantar mais um cântico, o David, dá uma palavra para as pessoas que estão conosco. Amém. Quero primeiramente agradecer àqueles que estão nos assistindo, agradecer a Deus pela vida de vocês. E estamos aí na luta, perseverando aí ainda diante de tantas situações conflituosas, né, que está acontecendo em nossos dias, mas nós em Deus temos a esperança que dias melhores virão, que Deus tem um propósito ainda para a nossa nação, para as nossas vidas, e que a Igreja do Senhor é indestrutível. Então, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha abençoar a sua vida neste momento tão maravilhoso que Ele tem nos dado aqui neste local, nessa terra, nessa cidade, nesse Brasil nosso abençoado. Maravilha. Sandrinha, gentileza. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só. O que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível, o Deus impossível. Sim, o Deus do impossível. É nele, é com ele, e é nele que nós vamos marchar. Nós vamos marchar. Nós vamos ter aqui um bate-papo com o David. A gente vai orar, a gente vai compartilhar essa palavra de Deus com você. Mas eu preparei umas perguntinhas para o David. Eu vou contar com a Não cooperação Soares não, mas vai Eu ser entrevistador. Né? Exatamente. Ô David, como é esse momento, esse tempo para você que nós estamos vivendo no Brasil?
Eu acrescentaria, é difícil. Está tudo errado ou é um tempo de oportunidade? Eu sou daquele pensamento bem otimista, né? Eu acho que é um tempo de crise, a gente não nega a realidade, sabemos que o mundo está em crise, mas eu acredito que essa crise é um tempo de oportunidade. É um tempo de oportunidade, diz que oportunidade é um cara barbudo na frente e careca atrás. Se você, quando ele passar, você não agarrar ele pela frente, Pela nuca não dá. pela traseira não vai dar, porque ele não vai ter como cabelo. você segurar no cabelo dele. Então, as crises, elas, aparentemente, elas são feias por fora, mas com a convicção que a gente tem, elas são recheadas de bênçãos por dentro. Se a gente pega o nosso país aqui, como essa bandeira, o Brasil tem uma série de problemas, uma série de dificuldades. Eu acho que nesses poucos anos que eu vivi no Brasil, eu nunca vivi um ano que o Brasil não teve uma crise. O Brasil tem crise de saneamento básico. Mas vem superando? É isso, o Brasil em Goiânia tem bairros ainda que não tem asfalto, água encanada. Mas você já ouviu uma palavra que as pessoas têm do Brasil, que o Brasil é um país problemático, mas o Brasil é um país das oportunidades. É verdade. Graças a Deus. Ele recebe todo mundo, de todos os lugares, de todos os países. Então, trazendo para a nossa fé, para a fé cristã, hoje, para o ministério que a gente, pastor, que está desenvolvendo de pregar o Evangelho, trazendo para a nossa fé, as crises são uma grande oportunidade. Esse texto mesmo de 2 Crônicas, se você vê aí, é um texto que o contexto dele é sobre crise. Se fechar o céu, se gafanhoto vir, então nas piores crises surgem grandes oportunidades. Só pegando uma observação, se você vê na história da igreja, na história do mundo, que na Bíblia principalmente, que os piores pecados não foram em momentos de crise, foram em momentos de bonança. Adão e Eva pecou em um jardim, né? Davi pecou, não foi na guerra. Davi pecou quando ele estava de boa, Então, o que tranquilo. você está dizendo é que na guerra, na luta, as pessoas podem aproximar de Deus, é isso? que Com você está dizendo? certeza. Ah, que O povo legal. de Israel, quando estava saindo do Egito, perseguido por Faraó, estava todo convicto. Quando chegou na bonança no Monte Sinai, fez um bezerro de ouro. Então, eu acho que as crises são uma oportunidade de a gente ter. Qual que é o problema? O ser humano tem um problema primário, né? Que é o alicerce do problema do ser humano. O problema do ser humano é só um, é relacionamento com Deus. Nós temos o intuito aqui de ser solucionadores desse problema, que é o relacionamento com Deus. E as crises nos aproximam de Deus. Maravilha. As crises é uma bênção para nos aproximar de Deus. Ok, a outra pergunta, Deide, obrigado pela resposta, você entende que esse momento que nós estamos atravessando, falando de nós, Brasil e do mundo, Deus está atuando, Ele está percebendo e agindo, ou no caso a pandemia está dominando as nações? Como é que você vê isso? As duas coisas. As duas coisas? As Então, a boa e a ruim? Eu acho que é as duas coisas. Porque se a gente perceber, no mundo, a gente tem dois, vamos dizer assim, dois fenômenos, duas vozes. A gente tem o tentador e a gente tem o consolador, de um lado. Então, esse tentador, ele é um agente de má notícias. Ele se torna um agente, na verdade ele é o maior propagador de fake news. O pai das fake news é o diabo. A Bíblia já anunciava isso. É o pai da mentira. Então, principalmente em relação a Deus. Só que tem um consolador. Esse é o propagador das boas novas. Que também é o dono da bênção, né? Isso, e aí alimenta fé, esperança, consolo, nos ajuda. Se você pegar, pastor, uma ideia de Romanos lá, que fala assim que a fé, ela vem pelo ouvir. Mas a incredulidade também vem pelo ouvir.
Vamos pegar O seu muita asneira, você fica incrédulo. Então, vou pegar o contexto. Se você passar 24 horas do seu dia alimentando a sua mente, matou tanto, tantos homicídios, enchendo sua cabeça de má notícias, o que vai acontecer com você? A Bíblia fala assim que o que você fala é o que o coração está cheio. Então, se você está cheio de má notícias, você vai ser um propagador de má notícia. Misericórdia. Se você está cheio de Deus, cheio de esperança, cheio do Espírito Santo, um agente de boas novas, você não vai ser um propagador de problemas. Muito pelo contrário, você vai ser um solucionador de problemas. Então, pare com isso de querer ir atrás de... Já viu aquele ditado que notícia ruim chega rápido? Não precisa de ir atrás de notícia ruim. Notícia ruim chega rápido. Ela vai chegar. Porque o mundo está cheio de propagador de notícias ruins. Mas tem poucas pessoas que pegam e se fixam em levar coisas boas, em ser a solução para o problema. Então, nós devemos ser propagador de boas novas. Quer ver um texto lá em 1 João? Se eu puder abrir para mim, 1 João capítulo 4. Quero ler, esse texto é interessante. 1 João capítulo 4, o versículo 4, lá no finalzinho da Bíblia, lá de 1 João, primeira carta de João, Aqui. capítulo 4, do versículo 4 ao 6. Leia para nós, pastor. Filhinhos, é isso? Isso. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o que tem aí? Duas vozes. Do erro e o E certo. do erro e Da verdade. o da verdade. É o tentador e o consolador. Então, a gente tem muitas pessoas que vão dar mais ouvidos ao tentador, ao acusador, ao erro. Mas tem outros que vão, então depende muito de você. Tem um texto lá de Lamentações de Jeremias que ele fala assim, ó: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Da esperança. Hein, David, eu venho falando que nesses momentos, em especial, estou falando isso de 2018 para cá, que precisa acontecer uma mudança em nós, né? É nós que precisamos, Isso. cada um de per si, ser um anunciador de boas novas, de notícias boas. Inclusive, você sabe, isso eu me proponho aqui nesse canal falar das coisas boas do Brasil, Amém. das coisas boas do país, do povo. Mas se eu quiser falar coisas ruins, aliás, não precisa, já tem muita gente falando. Já tem muito. Agora, falar das coisas boas não é tão fácil, mas eu quero especializar nisso. Falar das coisas boas do Brasil, obviamente, não tem coisa melhor do que através da palavra de Deus, ok? Amém. Muito bom. A outra perguntinha para você. O povo do Brasil, o povo brasileiro, ele precisa de uma cura? O povo do Brasil está doente? Eu estou me referindo ao tema, né? Sararei a sua terra. Há doenças no povo? Precisa de um tratamento? Existe esse tratamento? Sim, Apertar você um a gente sabe que a maior doença do ser humano é o próprio pecado, né? Então, mas Jesus Cristo morreu justamente para sarar a nossa pior doença, né? Então sempre há esperança. Onde há vida, há esperança. Mas o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo precisa de cura. Sim, e eu me incluo nisso. Algumas coisas assim, não sou perfeito, eu estou na caminhada, e algumas coisas eu preciso até mesmo tratar na minha vida para que eu avance a maturidade de Jesus Cristo, alcançar a mente de Cristo. Eu estou na caminhada, Certo. eu estou na corrida. Não Problema? parou, Não parou, parei não. Eu estou na corrida, com os meus defeitos, com as minhas falhas, eu ainda estou almejando uma coroa. Mas só me permita, nessa caminhada, nessa corrida, será que tem gente que está muito atrás, muito atrasada? Aí vamos chegar lá, né, nesse aspecto. Eu queria ouvir isso. Nós somos muito imediatistas.
nós queremos a cura. Usando o De formato graça, rural, sim, a de gente graça. quer a cura. A gente quer a cura. Mas a gente sabe que para toda cura, para toda enfermidade, tem um tratamento. Tem um medicamento. Tem um medicamento, tem um tratamento. Às vezes é rápido, dependendo do que for é rápido, mas depende do que for é mais demorado. Mais Então, complexo. as pessoas querem a cura, mas não querem o tratamento da cura. Às vezes não quer pagar o preço da cura. E aí o Evangelho, a Bíblia, fala, e tem uma frase que eu guardo comigo, que é o caminho da cura, às vezes, é a doença. Aí a gente volta lá na crise. Talvez essa crise é um tratamento para a cura. De alguns, para quem ouvir a voz do Consolador. É, interessante. E aí o caminho da... Isaías 53 fala o quê? Que pelas feridas de Jesus Nós somos curados. nós somos curados. Então, pelas feridas dele, pela ferida, pela dor dele, nós somos curados. Paulo vai falar lá em Romanos que a semente, para ela florescer, ela tem que cair no céu, ela tem que morrer. Então a Assim, ela dor dá e a própria enfermidade não é de tudo ruim. A crise não é de tudo Muito ruim. pelo contrário. A crise é sempre boa, trazendo para a fé. Se você levar para o campo empreendedorismo, pega uma coisa interessante que eu estava conversando hoje, essa semana com a pessoa. Você viu que as pequenas marcas estão vendendo mais que as grandes marcas? Sim. Por quê? Estão reinventando. Porque acabou o dinheiro. Então, hoje você não consegue comprar talvez uma marca que você comprava que era cara, mas você consegue comprar uma intermediária. E aí faz com que a crise aumente o pequeno empresário. Então a crise é uma coisa boa. Eu lembro ali no Macambira, quando a gente era moleque, tinha um córgo de água cristalina, muito boa. Ainda tem, né? O Ainda corpo tem, mas não é como antes, né? Ah, Mas tá. tinha lá uma mata e no sol, né, de Goiânia, que é muito calor, a gente ia tomar banho nesse corvo, mas a gente tinha que passar pelo trieiro por dentro do mato. Quando a gente chegava lá no corguinho, na água cristalina, pra gente se refrescar, a gente olhava para as nossas pernas, tava toda ferida, de espinho que entrou. Até hoje eu tenho algumas cicatrizes, né? Eu tenho algumas cicatrizes, né, na canela, daquele tempo que eu almejava lá pro banheiro. Mas O alvo era tomar refrigerador. banho, mas eu tinha que ter um processo para chegar lá. Os espinhos. Então, a cura para nossas almas, ela está em Cristo. Amém. Ela está em Jesus. Nós alcançamos essa cura de maneira imediata pela fé, mas também há uma caminhada. Há uma caminhada, há uma corrida essa cura não até é- a conquista final. Essa cura não é só no aspecto físico, né? Ela é emocional, Ela ela é é, psicológica, ela é espiritual. ela é em todos os sentidos. Então, a nossa redenção em Cristo, a salvação em Cristo, ela é um ato. A santificação e a nossa missão é um processo. E esse processo que às vezes alguns desistem. O caminho é ardiloso, é cheio de espinhos, tem obstáculo, tem alguns espinhos que cortam as pernas. Então nós vamos colecionando cicatrizes aí no decorrer da caminhada. O Senhor já quebrou algumas costelas por causa da missão. Já. Então a gente tem algumas cicatrizes. Na verdade, os cristãos são colecionadores de cicatrizes. É verdade. E aí uma coisa interessante, pastor, que essas cicatrizes, na verdade, elas devem ser medalhas de honra ao mérito Amém. para nós. Nós vamos colecionando essas cicatrizes como se fossem medalhas. Para quando chegar no final, para a gente levantar o troféu, receber a coroa da vida, nós podemos contemplar as nossas feridas, as nossas cicatrizes e falar como Paulo: acabei a carreira, guardei a fé. Romanos 8,18, Paulo fala assim: que os sofrimentos momentâneos e terrenos nem se compara à glória futura que o Espírito Santo, que Deus tem reservado para nós. Rapaz, coisa Então, boa, né? Então muitos têm procurado a cura, mas muitos têm procurado a cura, mas poucos resistem o tratamento, o processo. Então o Brasil vai ser curado, mas há um tratamento para o Brasil, há um processo de cura para nós, para a igreja, nas famílias. As famílias têm que se consertar, os casais têm que se reconciliar, os filhos com os pais com os filhos, a política, etc. Então, todos os Funcionário aspectos. com patrão, Funcionário com patrão, governo, tudo. os seus Então, tem um governados. tratamento. Mas eu sou otimista que Deus está falando aos nossos corações
e Ele tem despertado a nossa nação. Então precisa de um ajuste, né? Amém. Eu falei domingo que nós estamos nesse processo. Amém. Processo de maturação, de crescimento a duras penas. Pois bem, bendito seja Deus por estas colocações do David, pela sua participação. Nós vamos fazer uma breve oração e devolvo a palavra para o David, acho que ele também quer fazer algumas perguntas, né? Vamos orar, se você aí no seu lar, na sua casa, Amém. Dentro da palavra do David, os pais, né, que estão aí com os filhinhos dentro de casa, usando toda a tecnologia de entretenimento, né? Tentando reinventar. Agora à tarde eu estive na casa de uma pessoa que estamos conhecendo, o Marcos, ele estava lá fritando pipoca para as crianças, ali, aquele cuidado especial. Amados, que bom, viu? Graças a Deus, porque agora a gente pode ficar em casa. Amigo nosso, muito querido lá em São Paulo, César, mas a Kátia lá me contando que eles estão em casa, trabalhando em casa. Às vezes um fala um pouquinho mais alto, o outro percebe, mas estão em casa. Amém. É coisa rara. Eu nunca tinha feito isso, nunca tinha ficado em casa. Tem 50 anos que eu estou na rua, que eu estou andando, que eu estou trabalhando, e agora estou em casa. Meu neto, minha esposa, todo mundo. É um tempo novo, de oportunidade, de acertos. E aí a gente percebeu também, né? Quantos erros a gente comete, né? Quantos erros a gente comete com a esposa, com os filhos, e cometem com a gente quando a gente fica junto. Porque a gente não estava acostumado a parar, relacionar, conversar, era tudo no oi, era no zap, eu passo tal dia e chega atrasado e sai correndo. Então, graças a Deus, vamos orar por esse momento que nós estamos passando, gente, do Amém. Brasil e das nações. Nós vamos ter que estender as nossas orações para os povos da terra, para os italianos, os franceses, tão chique, tão moderno, os europeus de modo geral, os africanos, que sempre sofreram tanto, né? A gente não sabia medir isso, parece, aqui no Brasil, o que é sofrimento. Hoje, irmãos nossos estão sofrendo. Graças a Deus que houve a intervenção do governo federal, das autoridades, está acudindo as pessoas do jeito que pode, do jeito que é possível, né? E ainda não está tão grave essa coisa, por exemplo, de fome, mas tem alguns casos, sim. E eu vi essa semana também um jovem fazendo uma live e ele dizia, ele estava pedindo cestas básicas, poderia testar o nome, ele pedindo cestas básicas e ele colocou um veículo dele, uma van, a serviço das pessoas e essas cestas básicas eles saíam na rua entregando e fazia fila, as pessoas querendo essa comida. Eu nunca vi isso antes no Brasil, as pessoas saírem entregando comida, então isso está mudando, povo, está ajudando, amém? Amém. Pode orar, David, agradecendo a Deus. Pai amado, Pai querido, eu quero te louvar mais uma vez, agradecer a oportunidade, mais uma vez que o Senhor tem nos dado, Amém. ter disponibilizado essa ferramenta, nos ensina, Senhor, nos consola, nos traz sabedoria neste momento. Abençoa, E que o Senhor venha abençoar principalmente os lares, as famílias, os corações dos pais, os corações dos filhos. Abençoa, Jesus. E que o Senhor venha trazer, ó Pai, a cura emocional, Essa física. libertação. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o tentador não venha soprar nos nossos ouvidos, que nós possamos resistir e encontrar Amém. graça no Espírito Santo de resistir e escutar a voz do Senhor para que nós possamos caminhar rumo à perfeição que é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, David. Obrigado pela Então, presença e vou te devolver a palavra para você prosseguir. Eu queria também fazer algumas perguntas para o senhor, Pois não. né? Que é um missionário É o aí seguinte, pergunta o que quiser, responda o que puder, né? É isso aí. Mas, como o senhor é um missionário, está acostumado a ir para os campos mesmo, Sim. não, o campo literal, né? Literal. Ir para o campo, Amazônia, para a roça, do mato. até na cidade, é a mescla, né? Porque o senhor mexe com comunicação, Sim. então o senhor está muito nos centros urbanos também, né? Nos prédios aí, como se diz na gíria popular, é bicho solto, né? Graças a Deus. E agora está se vendo aí confinado, não tendo esse olho no olho, esse contato, podendo abraçar. Como que é para o senhor isso aí? Olha, David, eu realmente tem muitos anos que eu estou indo e voltando.
Eu vim para... Aliás, eu comecei muito cedo, né? Ainda garoto, adolescente, eu ia para os campos, em lombos de burros, cavalos. Meu pai comprava vacas gordas para matar no frigorífico em Uberlândia. E eu era o peão que ia buscar esse gado sozinho. Tinha dia que não tinha como alimentar, mas eu descobri os pés de goiaba do caminho. N vezes eu largava o gado arrepanhado e ia pegar uma goiaba e uma fruta e tomar água. Eu sempre fui de ir e voltar. Fui muito para o campo pegar o evangelho. A experiência mais profunda que eu tive na minha vida em termos de missão de Deus, de levar o evangelho, de levar doutrinamento e orientar pessoas, foi na Amazônia. Eu queria muito ir para a África, em algum país da África, ainda jovem ainda, e orei muito para ir para a África. Mas Deus me mandou para uma outra África. Ele me mandou para a Amazônia. Tinha malária. Fiquei, às vezes, 2, 3 dias no atoleiro, dormindo no mato, enfrentando muita doença. Inclusive, numa dessas viagens, meu filho contraiu a malária, quase morreu, ainda muito criança. Então, eu acostumei ir e voltar. E tenho ido a tantos lugares nesse Brasil, quase que de ponta a ponta, norte a sul, leste a oeste, sempre indo e conhecendo, tomando água nos córregos, tomando água mineral quando pode, experimentando um pouquinho de cada coisa e vendo as necessidades das pessoas lá na localidade delas. Porque uma coisa é você ver na televisão, a outra é você ver no campo. Por exemplo, eu estava um dia na Amazônia, indo para dirigir uma reunião de oração, e ao abrir um cochete no meio da mata, cochete é uma porteira de arame, porteira de pobre, e eu levei a mão no cochete e uma formiga, chama tucandeira, ou tucandira, ela ferrou meu dedo. Aí cheguei lá no meu irmão, doendo demais, e doendo, mas eu não sabia que era formiga. Aí ele falou assim para mim, olha, isso aí é tucandeira e eu tenho uma palavra para te dizer. Eu falei, o que é? Isso aí dói 24 horas e não tem remédio também não. Ah, obrigado pelo consolo. A gente tinha uma notícia, né? Aí fui na caminhonete, a dor era tanta na rodovia Transamazônica que eu tinha vontade de descer da caminhonete e sair correndo. Mas fui para a reunião de oração. Cheguei lá, uma mesa simples, tinha umas frutas na mesa, e eu fiquei olhando aquilo e uma garrafa de café. Fiz a pregação, como pastor, que já era, e missionário. Aí era a hora do lanche. Eu estou procurando o lanche, né? Era aquelas frutas vermelhas, eu vou lembrar o nome aqui. A gente comia aquilo com café, pupunha. E eu comendo aquilo assim, meio desajeitado, e comi a segunda e a terceira e já virei o maior comedor de pupunha. E vendo a necessidade das pessoas. Aí eu fui ensinar as pessoas da Amazônia a cuidar de vaca, a tirar leite, que eu fui criado assim, a tirar leite, a criar gado, e fui e voltei muito. Agora, não podendo ir, mais no olho, eu estou entendendo que é um momento de oportunidade de usar as ferramentas que tem. Como é que eu vou até as pessoas agora? Ah, tá tudo doente, tá tudo fechado, eu cruzo os braços e quem morrer, morreu. Aí é o gancho da segunda. O senhor que já está quanto? Fez agora? 62. Anteontem. 62 anos. Sabemos que a tecnologia aí é para essa nova geração, né, que está vindo aí. E qual é o desafio que o senhor está fazendo de adaptação aí para tentar não parar aquilo que o senhor foi chamado para fazer? De pregar o evangelho, continuar sendo bênção, sendo propagador de boas notícias para as pessoas aí. Então, por mais que eu fui em vários lugares, mas não fui em todos os lugares que eu gostaria e nem tantas vezes. Ainda há lugares que eu fui e não consegui voltar ainda, estou devendo a visita. Só que agora, com essas ferramentas que está aí já há muitos anos, eu aqui estou velho agora a aprender a lidar com as ferramentas da tecnologia, mas estou aprendendo, vou usar. Agora a minha pretensão é ir mais longe. Ao invés de parar, porque está tudo fechado, eu pretendo ir numa ferramenta como essa, YouTube e outras que nós temos, eu pretendo ir mais longe. Lugares que eu não fui, e alcançar pessoas que eu não alcançaria
nem de avião, nem de carro. Contato. Eu não conseguiria chegar olho no olho. Pretendo ir através da internet, da telefonia. Essa semana, por exemplo, eu fiquei aqui nesse pequeno escritório a semana inteira usando o WhatsApp, usando essas ferramentas, com uma outra perspectiva agora. Não só para responder mensagens, para sorrir. Eu e meu netinho, a gente está assistindo bastante a Concessa. Liga aí no YouTube da Concessa, e dá risada. Não, agora eu já não estou só preocupado em dar risada. Eu dou minhas risadas, mas estou usando a ferramenta para transmitir essa mensagem. Amém. Inclusive, a gente abre aqui o canal, né, para que as pessoas possam interagir. E passando aqui esse momento, eu pretendo ficar aqui no escritório, dar um atendimento virtual aqui, às pessoas que quiserem me achar. Amém. O meu celular, eu fui uma das primeiras pessoas a ter celular em Goiás, porque eu era funcionário da Tele Goiás, né? Então, é o mesmo celular até hoje o número, não muda. A gente vai divulgar ele, vou divulgar o seu, pode? Pode. Para que as pessoas nos acessem Amém. e nos achem para a gente estar orando e interagindo, ok? E para finalizar aí, o que o senhor tem, qual a expectativa do senhor para esse Brasil nosso aí, diante dessa crise? Expectativa em Deus que o senhor tem aí? Aí você mexeu no que eu gosto. Aí você mexeu no país que eu mais amo. Amém. Aí, amados, eu vou me desdobrar por esse Brasil. Na minha pequenez, na minha insignificância, mas eu vou clamar a todos os pulmões, junto com vocês, para que o nosso Deus ouça o nosso clamor. Amém. Levante essa nação, porque içar essa nação, que eu já venho dizendo, o Brasil, ele tinha já de algumas décadas, quem sabe século, doenças muito letais. Eu não vou aqui citar nome, vou ter maior cuidado aqui não entrar no mérito da política, não tenho essa pretensão, mas erros gritantes que lideranças nossas fizeram erros muito grandes. Mas que o nosso povo, o povão brasileiro, errou demais. Aí, como você, eu me incluo também. Nós erramos muito com o nosso Brasil, no nosso procedimento. E eu pretendo gritar a todos os pulmões para que o povo brasileiro se una em torno desse Brasil, em torno das nossas famílias. Eu creio que o Brasil tem potencial hídrico, alimentício, grãos. O Brasil tem tudo. Por exemplo, eu ajudo um amigão aqui em Itaberaí, na fazenda dele, na região, tem tudo que você pensar para alimento. Tem melancia, tem feijão, tem banana, tem milho, soja, sorgo, tem de tudo. E ainda tem a safrinha que produz mais milho, tem muito leite. E ainda tem, até uva tem lá, até vinho já estão fazendo em Itaberaí. Só estou citando Itaberaí. Poderia citar Morrinhos, que é um celeiro, que é uma maravilha. E aí, eu tive recentemente no Rio Grande do Sul, fui conhecer, era um sonho meu, conhecer o Vale dos Vinhedos. Tomar um suquinho de uva, tomar um vinhozinho seco, que faz bem para a saúde. É uma maravilha. Onde você vai no Brasil, tem alimentação. Tem gente hospitaleira, tem rios caudalosos, tem os córregos e igarapés que você tomou banho, que eu também. Amém. Eu poderia citar aqui alguns rios. Eu acho que eu sei o nome de todos. Aqui em Goiânia deve ter uns 15 a 20 córregos, eu também sei o nome deles. Rios maravilhosos, a navegação, o transporte, a nossa malha viária está aí desafiadora para ser melhor, mas eu tenho esperança que o Brasil vai sair dessa crise, Amém. que o povo brasileiro vai se levantar, vai se humilhar, e nós vamos orar, nós vamos nos humilhar, e Deus vai nos levantar, e seremos uma nação próspera em pouco tempo. Alguém perguntou, o ministro, por que ele é tão otimista? Ele explicou lá. Eu sou otimista porque eu creio no Deus que nós servimos. Agora, não é porque o Brasil é melhor para Deus, ele é diferente. Não, o Brasil é tão bom quanto outras
nações. Mas nós temos um povo maravilhoso. É o diferencial. Nós temos um povo capaz. Amém. Um povo que aprendeu a sofrer. E que vai tirar do sofrimento Leite. leite e mel. E dessa luta vai tirar lições e nós vamos ver. Então eu sou, Amém. estive, estou esperançoso e quero ficar esperançoso com o Brasil até o fim. Mas eu não estou, David, me iludindo não, tá? Achar que está tudo bem na política, achar que está tudo resolvido com a mudança que houve no pleito de 2018. Não, nós estamos precisando de muitas mudanças. Mas eu tenho dito e repito, essas mudanças têm que começar em mim. Tem que começar no meu lar, Isso. na minha empresa, na minha forma de dirigir. Tem muitos anos que eu não levanto mais a mão no texto, aliás, no trânsito. A última vez que eu levantei a mão no trânsito, ainda de moto, o cara parece que queria me dar um tiro. Nunca mais eu levantei a mão. Não xingo ninguém no trânsito. Quando eu xingo bem baixinho, só para mim, tá? Mas nada pejorativo. Amém. Eu reclamo comigo. Então, eu acredito na prosperidade do Brasil, tá bom? Amém. Então é isso aí, pastor. Eu acho que a gente não nega a realidade, né? Mas a gente não é levado pela realidade, né? A gente não cede à realidade. Nós sabemos que nossa realidade está em Deus. Nós vamos confiar, convictos, porque nós já somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores. Nós não vamos nos tornar, nós já somos. Dependente de qualquer coisa, nada pode nos separar do amor de Deus. Está em Cristo Que está Jesus. em Cristo Jesus. Então, Deus abençoe sua vida, que tirou um tempo aí, que vai tirar depois também, para ouvir a live, assistir, né, a live. E que Deus possa abençoar sua casa, sua família, e que você junte-se a nós também em oração, né? Uns pelos outros, no seu lar. Eu acho que nunca se teve tanto, né, essa união entre pais e filhos, momento de almoçar, de jantar, ter comunhão, de orar. Eu tenho incentivado as pessoas, os pais, a fazer de forma simbólica a ceia do Senhor em casa, né? E Deus tem nos conduzido para mais perto dele. Graças a Deus. Amém? Vamos aproveitar esse tempo e quando abrir, amados, não vamos fazer igual boiada. Eu que sou da roça, mexo muito com gado, até hoje ainda estou ajudando na fazenda. Eu sou peão de fazenda. Eu estou na cidade há mais de a vida inteira, quase, mas na verdade meu coração é lá do campo. E quando a gente está mexendo com boiada, com gado Nelor, às vezes está tudo bem dentro do curral, no lockdown. Mas aí você vacina, você marca, você judia do gado. Que acho que o brasileiro, não estou chamando o brasileiro de gado, não, longe disso, tá, Márcio? Mas o brasileiro está sofrendo, ele está passando uns apertos. Agora, cuidado quando abrir a porteira, para não nos atropelarmos na saída, para não quebrarmos o curral e para não machucarmos, porque só dá para passar 2 ou 3 de cada vez quando abre a porteira. Vamos sair devagar, sem exagero, sem aquela famosa precipitação e jeitinho brasileiro. Vamos sair na graça e vamos caminhar junto. Assim, já finalizando, vamos caminhar junto. Porque se a gente caminhar sozinho, David, a gente consegue caminhar muito rápido. Mas se a gente caminhar junto, a gente vai mais longe. É verdade. Ok? Amém. Caminhando junto, a gente vai mais longe. Então, fica de lado aqui a bandeira teológica, né? Denominacional, religiosa. A luta é pelo povo brasileiro, nossos irmãos. A luta é pelas nações. Eu dou graças a Deus porque o Brasil é um celeiro de alimentos, é um celeiro de um outro aspecto muito precioso, é um celeiro de missionário para o mundo inteiro. Oxalá que quando passar essa pandemia, que nossos jovens, nossos missionários, possam ir para os 4 cantos do mundo onde houver necessidade. Nossos enfermeiros, nossos médicos, nossos técnicos, como está aqui o Lienay, que está vindo para Portugal, e cada um na sua profissão, na sua capacidade, no seu dom, no seu talento, possamos ir
para as nações, para ajudar e também receber nossos irmãos, não só os vizinhos aqui, venezuelanos, mas tantos quanto vierem para se alimentar e para experimentar das nossas bênçãos. Amém. Deus abençoe todos que estão conosco. Fica aqui o nosso abraço. E como de costume, eu vou ter que aprender a fazer isso, né? Pedir a vocês para se inscreverem também no nosso canal, Betel MPE, e nos ajudando, porque não é fácil, o YouTube é bastante exigente, precisamos que as pessoas se inscrevam, né? O David também está abrindo um canal, está no Facebook, onde mais? A Instagram. gente está tentando aí, né? De alguma maneira aí, vai se adaptando aí. Vai se adaptando. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. A Sandra, obrigado. Tem mais uma canção, nós podemos concluir. Então, mais uma. Eu vou ficar de pé. Dessa vez eu espero que me pegue aqui, né? A última vez, na hora que eu levantei, eu fiquei fora da câmera. Vamos estender as mãos, Amém, Jesus. simbolicamente, sobre o Brasil, sobre o povo, né? Sobre as famílias, amém? Em toda parte dessa nação. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo nosso povo brasileiro. Obrigado pelos cristãos, ó Pai, por aqueles que também não professam a fé, mas que confiam no Senhor, que ama a Jesus Cristo, que ama a sua palavra, aqueles que estavam indiferentes, ó Pai, sem saber e sem cuidar da sua vida espiritual. Agora, nesse momento de reflexão, ó Pai, que estamos passando, que todos nós possamos dar as mãos em torno da sua palavra, porque a Bíblia diz, ó Deus, que passarás os céus e passarás a terra, mas as suas palavras não passarão. Sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, isso está registrado na Bíblia, isso é real, isso acontece, vai acontecer. Ó Pai querido, isso vai passar, tudo vai se cumprir, mas a sua palavra permanece fiel. Amém. Tenha misericórdia de nós nessa noite, traz para cada lar, cada pessoa que representa aqui uma família, o seu perdão, a sua graça e a sua misericórdia. Ó Deus, obrigado pela vida do David, pela vida da Sandra aqui conosco, o Elenay na parte técnica, a nossa família, a nossa cidade de Goiânia, as nossas autoridades. Eu quero colocar, ó Deus, gostaria de dizer o nome de cada uma, mas não podendo fazê-lo, ó Pai, eu te peço pela presidência da República e todos aqueles que estão ali com ele, seus funcionários, seus colaboradores, eu te clamo pelos governos das 27 estados da federação, incluindo o Distrito Federal, pelos prefeitos das mais de 5.000 cidades, ó Pai, juntamente os vereadores, os deputados estaduais e federais, ó Deus querido, os presidentes de empresas governamentais, de autarquia, os empresários grandes, esses pequenos empresários que agora estão começando a ser vistos, considerado e lembrado. Abençoa os desempregados que foram vítimas, Pai, dessa doença, ó Deus, dessa crise instaurada. Abençoa os que perderam seus familiares, perderam seus entes queridos, ó Pai, esses familiares que estão doloridos e chorando a dor da saudade. Consola esses corações. Em nome de Jesus. E abençoa, ó querido Espírito Santo, aqueles que estão enfermos, quer seja pela Covid-19 ou por outras comorbidades, por outras doenças que nem sabíamos, ó Pai, e agora tendo que nos preparar para um tratamento. Amém. Trata essas pessoas, Pai. Nós oramos e os entregamos na sua presença. Aqueles nós que estamos saudáveis, que estamos tomando as devidas precaução, queremos te louvar porque estamos sadios. Por aqueles que já se curaram, por aqueles que já passaram pela triste e dura experiência do Covid, ó Pai. Aqueles que transmitiram essa doença inocentemente e, quem sabe, estão com as suas mentes carregadas de culpa. Que eles não fiquem assim, Pai. Que eles sintam a paz do Senhor, porque, de alguma forma, alguém seria contaminado, é previsto isso, mas que todos, ó Pai, se levante agora e possamos agradecer por mais um dia de vida. Esse 9 de julho de 2020, esse é o melhor dia da minha vida, das nossas vidas, porque o amanhã não nos pertence, nós entregamos esse momento na Tua presença, entregamos o nosso amanhã nas Tuas mãos, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pode fazer seu agradecimento, está feito? Obrigado, Deus abençoe.